Olá, boa tarde a todos que estão presentes a esse projeto Conversa com o Autor. Hoje, no caso, Conversa com a Autora, que é um projeto do Grupo de Estudos e Pesquisas em Multiletramentos, Educação e Tecnologias, GEPLET, da Universidade Estadual de Feira de Santana, hoje em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFES. É com muita alegria que nós vamos hoje receber uma professora que há muito tempo tem contribuído muito para a nossa formação, a professora Lúcia Santaella. E hoje nós vamos poder discutir um dos seus livros mais recentes, não é o último livro, mas é um dos mais recentes, que aborda sobre o chat GPT. É um livro que é muito significativo, tendo em vista que discute sobre questões de autoria, discute sobre questões de leitura, discute também um pouco sobre os dilemas e desafios que essa interface tem promovidos para a educação. Então, agradecendo a todos as suas presenças e pedindo para que vocês possam interagir neste momento, faça a sua pergunta, coloque seu comentário, porque nós queremos aqui um bate-papo com a professora Lúcia Santaella. Então, obrigada a todos e vamos começar a nossa programação. Chamo a doutoranda Luciana Lago, que irá mediar este momento. Agradeço também a Tayane, a nossa intérprete de Libras, muito obrigada por sua presença, a Daniela também, que estará há pouco, e ao nosso professor Alexandre Tiboni, que está sendo o nosso anfitrião nessa live. Muito obrigada. Lu, agora é com você. Obrigada, Pro. Boa tarde a todas as pessoas que estão presentes nessa live, que nos ouvem nesse momento, que nos dão a alegria da presença, da presença nessa mesa, nessa roda de conversa, com a presença da professora Lúcia Santaella, e ela é pesquisadora 1A do CNPq, professora titular na pós-graduação em Comunicação e Semiótica e coordenadora da pós-graduação em Tecnologia da Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo. Doutora em Teoria Literária pela PUC de São Paulo e livre docente em Ciências da Comunicação pela USP. Foi professora convidada em várias universidades no exterior. Já levou à defesa 260 mestres e doutores. Publicou 54 livros e organizou 32, além da publicação de mais de 400 artigos no Brasil e no exterior. Recebeu os prêmios Jabuti nos anos de 2002, 2009, 2011 e 2014. E o prêmio Sérgio Mota em 2005 e o prêmio Beltrão 2010. É uma sumidade na área da comunicação e da semiótica, referenciada em muitos trabalhos acadêmicos. A professora Lúcia faz parte das nossas trajetórias de pesquisadores, estudantes, professores. Enfim, todos interessados nos estudos linguísticos, de educação, de comunicação. Para nós é uma imensa alegria, uma grande satisfação poder dialogar com a professora Lúcia Santaella. Eu estou realmente particularmente emocionada, porque realmente ela está em todos os meus trabalhos, e isso é uma alegria para todos nós aqui presentes. Então, professora Lúcia Santaella, seja muito bem-vinda mais uma vez, e nos alegramos muito em ter essa oportunidade com a senhora. Com a palavra, fique à vontade para nos trazer tantos conhecimentos que a senhora sempre traz. Muito obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui para me ouvir e quero agradecer especialmente àqueles que aqui me receberam com tanta amizade e carinho. O Alexandre, que está me ciceroneando, a professora Úrsula, que me fez o convite e que esteve aqui para me dar boa tarde, a Luciana, que acabou de me apresentar, e
as duas intérpretes da minha fala, que são a Tayana e a Daniela. É um prazer estar novamente com vocês. Já estive em outra ocasião para falar sobre um outro tema, mas sempre interligado. E agradeço o convite. É um prazer e, de fato, meu trabalho é um trabalho para tudo que eu faço e que eu escrevo é para o outro, em especial aqueles aos quais eu me dirijo, que são um público universitário com vontade de aprender, o que não significa que um outro público também não venha se interessar, ter a curiosidade de também continuar seu aprendizado, mesmo estando numa outra área. Aliás, eu acho que nós estamos atravessando uma época, desde a instauração do universo digital, em que as áreas hoje estão se cruzando. Então, uma pessoa de uma área, ela pode ter uma enorme curiosidade em relação a uma outra, e a área de comunicação, ela está tomando, não é, um fronte significativo, desde a instauração das redes sociais. Bem, eu diferencio quando eu dou uma palestra presencial e quando eu dou uma palestra, ou nem vou chamar assim, quando eu estou nessa situação em que o nosso diálogo é mediado pelas telas. Então, nesse caso, quando eu dou uma palestra presencial, eu leio, porque eu estou lá presente. Então, eu leio para garantir, não é, que eu obedeça ao tempo que foi estipulado, e também, às vezes, apresento alguns slides. Neste caso, não. Eu acho que para quebrar o gelo, né, desta mediação de tela, onde a única coisa que aparece de mim é meus 3x4, não é? Uma cabeça falante. Então, eu gosto mais de conversar. Então, eu venho trazer para vocês algumas reflexões que eu tenho desenvolvido e que acho que são importantes para a gente compartilhar. Então, não é uma aula mais formal. Na realidade, eu estou preparando esta minha primeira fala para aquilo que mais importa, que é o diálogo. Então, eu estou preparada para depois a gente conversar e eu conseguir responder indagações que vocês têm. Bem, por que eu escrevi esse livro? O ChatGPT, ele foi lançado no fim de 2022. Em 2023, janeiro, ele caiu no mundo feito um meteoro. Ele provocou um enorme impacto. Bem, eu trabalho com linguagem. Não é nós aqui, esse pós-graduação que me recebe, de linguística, e eu trabalhando há tantos anos na área de semiótica com uma breve formação, breve não, porque fiz muitos cursos, mas não chego a atuar especificamente na área de linguística, mas fiz cursos de linguística, então sei quais são os propósitos e os ideais da linguística. Eu trabalho mais na área de semiótica aqui, claro, tem que incluir
os estudos linguísticos, porque a linguística trabalha com isso aqui, que é a nossa fala, não é? É a primeira linguagem do Homo sapiens. E depois a linguagem escrita, que transforma de uma certa forma, recodifica a linguagem da fala. Bom, então eu trabalho um pouco mais. Eu acho e continuo repetindo que o ChatGPT é inteiramente semiótico. Ele instaura um processo de comunicação diferencial. Bem, mas eu não vou começar pelo ChatGPT. Assim que eu tomei conhecimento, despertou em mim uma enorme curiosidade, porque, evidentemente, isso que eu estou dizendo, eu trabalho com semiótica, eu trabalho com linguagem. Então, a pessoa que trabalha com linguagem, com semiótica, desenvolve uma curiosidade ainda maior do que as outras pessoas que trabalham em outras áreas. Embora hoje a IA generativa, de que o ChatGPT é uma parte, porque ela é maior, não é? Do que ela é maior. Eu estou desligando o meu celular para não atrapalhar aqui a minha fala. Ela é maior, a IA generativa, do que o ChatGPT. E mesmo o ChatGPT é a ponta de um iceberg. Ele pegou mais, mas existem outros tipos de chats que estão, de certa forma, competindo com o ChatGPT. Bom, então eu me interessei, e esse livro nasceu desse interesse, e foi uma enorme curiosidade. Mas o que é preciso marcar? O que está acontecendo com a inteligência artificial, infelizmente, é uma tendência que deve ser evitada. Ou seja, a tendência do presentismo. Como se tivesse caído de algum céu ou se levantado de algum inferno, do nada, do vácuo. Não. O ChatGPT é fruto de pesquisas que estão se desenvolvendo de inteligência artificial desde meados do século passado. Então, já passou de 70 anos. E é uma longa história, então, de aquisições, de fracassos, de idas para frente, de interrupções. E a inteligência artificial pertence a uma área maior de pesquisa, que se chama ciência cognitiva. Então, ela nasce, a inteligência artificial, de uma preocupação com a cognição. Como é que se dá a cognição humana e como ela pode ser imitada, a cognição humana, os processos de inteligência humana. Então, no caso, tudo que envolve a cognição, pensamento, consciência, mente, lógica, raciocínio e prontidão para a ação. Isso tudo a inteligência artificial tem procurado imitar. Então, eu não vou contar a história inteira, porque senão eu me afastaria do tema que está interessando vocês aqui. Eu chamo a atenção para o fato de que não nasceu do vácuo e não é a startup lá norte-americana, financiada pela Microsoft, também não surgiu do nada. Ela investiu e, evidentemente, a inteligência artificial estava provocando grandes preocupações. Não vamos esconder isto.
ela precisa ser regulamentada, porque isso vai aparecer com toda certeza nas perguntas que vocês vão me colocar. As externalidades negativas da IA. Toda a tecnologia é ambivalente, porque, olha, está batendo aqui, desculpem, estão batendo algum martelo no andar de baixo, desculpem, não posso evitar, não é? Então, mas espero que não atrapalhe. A inteligência artificial é uma tecnologia, só que é um tipo de tecnologia um pouco diferenciado. É uma tecnologia da inteligência, que começou, tecnologias da inteligência já começaram no fim do século passado com a câmera fotográfica. Então, as próprias tecnologias da inteligência, elas também já têm uma história evolutiva que hoje está no ponto que vivenciamos no presente, que é a inteligência artificial generativa. Bom, aí nós temos que fazer uma outra diferença. Antes de eu entrar na apresentação desse livro, não é? Para atender o convite que vocês me fizeram de discutir um pouquinho, inclusive algumas informações complementares, porque eu escrevi esse livro há quase um ano. Então, tem informações complementares agora. É preciso diferenciar também algo que não está sendo diferenciado. Isso é muito problemático. Não está sendo diferenciada a IA preditiva, que veio antes e continua muito forte no mundo corporativo, continua muito forte aqui, porque tudo que nós clicamos ou olhamos neste aparelho está sendo manipulado por inteligência artificial. Essa inteligência artificial é uma inteligência chamada, hoje, preditiva. E ela é diferente da inteligência artificial generativa. Então, essa diferença tem que ser feita, porque o propósito da IA preditiva, que é facilitar, não é, as empresas, as instituições, o governo a tomar decisões, porque ela é uma IA classificatória e ela tem o propósito de chegar a um resultado que facilite a tomada de decisões. Essa é uma IA que continua operando, mas, de repente, surge uma outra lógica, uma outra inteligência artificial sobre a qual nós vamos agora falar. Eu preciso estabelecer todas essas diferenças para que a gente não caia de paraquedas numa discussão como se o ChatGPT não tivesse uma história e como, por essa história, nós tenhamos condições de avaliar o seu emprego, o que ele está trazendo de algumas consequências positivas e também o que ele está trazendo de consequências negativas. Então, nos últimos trabalhos que eu tenho realizado sobre o ChatGPT, eu tenho colocado uma enorme ênfase na questão da ética. Essa é a chave que nós temos, sobre a qual nós temos que nos debruçar.
que é a chave da ética, a ética do uso do ChatGPT. Bom, então agora eu falo como eu cheguei ao livro e vou apresentar para vocês alguns comentários sobre cada um dos capítulos, o que eu pretendi com esses capítulos, para daí eu fazer algumas ilações sobre o que veio depois e o que eu tenho publicado depois deste livrinho. Então, eu estava, quando tomei conhecimento, já em janeiro, quando eu tomei conhecimento do ChatGPT, e a coisa estava bombando, já em janeiro, artigos de jornal, já algumas publicações de teor mais acadêmico, as redes, assim, cotidianamente, chegavam artigos sobre o ChatGPT. Ora, eu não venho da área, isso precisa ficar bem claro, eu não venho da área de computação. Então, aquilo que a gente chama de cérebro, da IA preditiva ou da IA generativa, é um tema para os investigadores. Eles conhecem o que está debaixo do capô, o que está embaixo do capô. A hora que você levanta, é investigação altamente especializada. A IA, tanto a preditiva quanto a generativa, funciona por matemáticas complexas, estatísticas muito complexas. Por isso que ela consegue realizar aquilo que realiza. Então, sistemas lógicos dos mais sofisticados de que é capaz o pensamento humano, só que é incrementado por uma velocidade e um tratamento de milhares de dados. Essa é a diferença em relação à inteligência humana. Por isso que eu escrevi um outro livro, esse aqui. A inteligência artificial é inteligente? Inclusive, esse livro eu escrevi depois deste. Logo depois, eu pensei, não, como eu trabalho, não sou da área da computação. Então, eu trabalho, isso tem que ficar bem claro, da onde eu falo. Eu trabalho com a inteligência artificial centrada no humano. Aliás, todo o meu interesse pela tecnologia vem daí. Não me interessa a tecnologia em si. O mais importante da tecnologia não é o que nós fazemos com ela, mas o que ela faz conosco. Então, vejam bem. E agora que a inteligência artificial, com o ChatGPT, conversa com a gente como se fosse gente. Olha só o problema que nós enfrentamos. E esse problema é, sobretudo, ético. Então, quando eu tomei conhecimento, eu parei tudo que eu estava fazendo. Eu estava num projeto de pesquisa na Alemanha que eu interrompi. Eu pensei, vou deixar, isso aqui é importantíssimo, eu tenho que me informar. E já no fim de janeiro, ousadamente, mas eu trabalhava 12 horas por dia com esse tema, lendo sem parar e tirando algumas conclusões. Já no fim de janeiro, eu escrevi um pequeno artigo que eu chamei Avaliação Preliminar sobre o ChatGPT. Porque as pessoas que trabalham com linguagem,
elas têm que atender esse chamamento. E não é um chamamento puramente eufórico, é crítico. O que está acontecendo? O que essa tecnologia está fazendo conosco? Quais são as consequências humanas dessa tecnologia? Bom, então, depois desse estágio de pesquisa e de ter escrito, inclusive 2 blogs sobre o tema, um artigo, tem algumas coisas aqui que estão no artigo. Só que, por incrível que pareça, o livrinho saiu publicado antes do artigo, que foi publicado na revista Famecos, do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu. Como tinha muita informação que estava aqui, eu tive que, quando o artigo já tinha sido avaliado, não é? Esse artigo da Famecos, que era um balanço preliminar, eu tive que mudar o texto para não ter repetições, inclusive em relação a este, que foi publicado antes, mas escrito depois. Então, essas coisas que acontecem no mundo da publicação. Eu cheguei no Brasil e comecei a trabalhar nesse livro. Já no mês de março, comecei a trabalhar. A escritura não foi fácil, porque não param de chegar publicações e a gente não consegue se acomodar. Chegam as publicações e, será que tem alguma coisa que eu ainda não sei? Aí corre lá e lê a publicação. Então, a escritura desse livro não foi fácil. Ela implicou uma atualização contínua, até o momento dele ser publicado. Não é? Como diz Borges, a gente publica para não passar a vida corrigindo rascunhos. Eu aprendi isso com Borges, é por isso que eu publico e nunca volto atrás. Você quer reformular o livro de 2003? Falo, não, eu já escrevi outros depois disso. Então, os livros vão ficando como documentos, não é? Daquilo que o autor pensa num determinado momento. Porque uma coisa é certa, e vocês vão ver na introdução deste livrinho. Eu adotei uma estratégia que hoje eu considero uma estratégia providencial. Ou seja, eu começo o livro dizendo, este livro é datado. E ele é mesmo datado. O que não significa que eu ainda não responda e continue respondendo por tudo aquilo que está aqui. Mas o próprio ChatGPT evoluiu. Hoje nós estamos no 4 e já se fala no ChatGPT 5. Então, imaginem o que vem por aí. São aperfeiçoamentos, são complexidades que vão aumentando. Porque o sonho da IA é alcançar a inteligência humana. Bom, poderia até escrever um outro livro sobre isso. Poderia. Ainda não pensei nisso. Mas está na crista da onda. Será que a inteligência artificial vai alcançar a inteligência humana? Olha, eu já vou adiantar para vocês o que eu penso neste momento, antes de escrever um livrinho sobre isso, se eu tiver tempo, espaço para escrever sobre isso. Jamais
Jamais. Eu provo aqui neste livro que elas são formas de inteligência distintas. Depois, se vocês tiverem muita curiosidade sobre esse assunto, vocês me façam perguntas na hora do debate. Eu estou mais ou menos preparada para responder algumas curiosidades sobre isso, porque eu trabalho com ciência cognitiva e criei um programa de pós-graduação na PUC, Tecnologias da Inteligência e Design Digital, cuja coluna dorsal é a cognição. E é a cognição, ele já foi pensado assim, da interface humano-computação. E como essa interface, o programa foi pensado no ano 2000, 24 anos atrás. Imaginem vocês, se vocês têm acompanhado a evolução de 2000 para cá, o que as interfaces humano-computador se transformaram. Então, eu vou falar um pouquinho. O livro é datado. E eu vou contar, outro dia eu estava dando uma palestra também sobre o ChatGPT, e eu comecei dizendo isso. Tudo que a gente escrever ou falar sobre inteligência artificial, 1 mês depois, 2 meses depois, será datado. Querem que eu conte uma história simples? Em setembro do ano passado, eu mandei um artigo sobre, aliás, com informações muito semelhantes a estas que estão aqui, autoria, criatividade e autonomia, que é um tema muito hoje discutido. Então, eu estou dando um curso de pós-graduação, uma disciplina sobre esse tema. Lúcia, como fica a criatividade do ser humano? Bom, então, eu escrevi esse artigo e mandei para uma revista acadêmica de uma universidade em Bogotá. Em janeiro deste ano, eu escrevi em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses depois, está ligado à introdução desse livrinho. Por isso que eu estou falando disso. Em janeiro, eu recebi a avaliação, o parecer do meu texto. Foi aprovado para publicar, mas a avaliação dizia o seguinte: esse texto é obsoleto. Ouviram? Eu escrevi em setembro. Em janeiro ele era obsoleto? Aí eu fiquei pensando, bom, o que eu faço? Eu vou atualizar em janeiro, até ele ser publicado, que não foi publicado até agora, foi aprovado, mas eu atualizei. A hora que tiver publicado, ele já estará obsoleto. Essa é uma questão que nós temos que encarar. A velocidade com que a IA generativa está se transformando, e mesmo a IA preditiva, é enorme. Olhem só a dificuldade que a IA preditiva está tendo, e agora a generativa, que não pode ser tratada da mesma maneira. Imaginem a dificuldade para regulamentar. Porque quando a gente fala de leis, as leis têm que ser refletidas. Cada franja da lei tem que ser pensada. Enquanto isso, a inteligência artificial se desenvolve numa velocidade estonteante da qual a gente não dá conta. O que não significa
que não tenhamos que continuar pensando, porque essa é a nossa tarefa, principalmente de educadores. Nós, educadores, temos que continuar pensando e enfrentando os dilemas que a inteligência artificial hoje está trazendo para nós. Eu falo da posição de educadora dentro do campo, do campo que eu atuo, filosofia, semiótica, filosofia da ciência, educação. Bom, e daí as áreas das humanidades nas quais me especializei. Bom, que preocupação eu tive no primeiro capítulo, depois da introdução. As pessoas falam da inteligência artificial sem nenhum conhecimento. É um ímpeto incontrolável que as pessoas têm de falar sobre a inteligência artificial sem que elas não tenham, sem que elas tenham, e, portanto, elas não têm nenhum conhecimento da história, nenhum conhecimento dos efeitos, nenhum conhecimento, só acompanhar esse tema já é uma área de especialidade hoje, estou orientando uma tese sobre isso, é uma área de conhecimento, só seguir a regulamentação, os projetos de regulamentação no mundo e no Brasil. Então, havia uma lei, não é, uma proposta de lei que agora foi retirada. Enfim, estamos, por enquanto, órfãos. Mas isso não implica que a gente desconheça o que está sendo, principalmente na União Europeia, produzido como regulamentação para a IA, a União Europeia, também na Inglaterra, que não pertence à União Europeia, e nos Estados Unidos, não é? São condições geopolíticas diferenciadas. Então, o que eu fiz? Primeiro capítulo. Foi difícil para mim, muito difícil, porque eu não sou da área de computação. Mas tentei ler, não é? Tentei ler os especialistas e escrevi esse capítulo, O Cérebro do ChatGPT. Não está errado. Ele ainda está correto. Tanto é que assim que eu terminei o capítulo, eu mandei para alguns especialistas para eles darem um aval. Eu não estou falando bobagem? Não, tudo certo, Lúcia. Mas, assim, não é a voz de um especialista. Então, eu tinha que introduzir o livro com certo conhecimento do que está dentro do cérebro da inteligência artificial, para daí eu poder fazer, no segundo capítulo, armadilhas do ChatGPT. São muitas. E elas são muitas. Também organizei um número, fui curadora desse número da revista Cult, bastante interessante, e que foi desenvolvido depois deste livro e depois deste livro. Muitíssimo interessante, porque eu chamei 4 colegas. Um para falar sobre educação, o outro para falar sobre emoções, porque a inteligência artificial simula emoções humanas, e de uma maneira que você fica crédulo. Então, é preciso chamar a atenção para o fato de que não podemos nos deixar enganar. Não é humano. E, por isso, ele ainda erra, alucina,
ele é alimentado por dados humanos. E aí vem a grande diferença entre, por isso, armadilhas do ChatGPT. Uma grande diferença entre a IA generativa e a IA e a preditiva, que é uma diferença que só recentemente eu desenvolvi. Qual é a diferença? Por que o ChatGPT e a IA generativa, que produz também imagens, e há pouco tempo produzindo também vídeos, Sora, que já produziu um impacto enorme, e ele vai, daqui a alguns meses, ser entregue ao público, como o ChatGPT foi entregue. Qual é a enorme diferença? Enquanto a IA generativa ela circula pelo mundo institucional e empresarial, esta daqui foi colocada no nosso colo. Qualquer pessoa com um computador, com instalação facílima, uso facilitadíssimo, se ele tiver alguma curiosidade, ele começa a dialogar com o chat GPT como se estivesse conversando com gente. Não é gente. Ele erra. Nós temos que desenvolver 2 tipos de arte. A arte da suspeita e a arte, aqui eu falo, nesse capítulo, a arte da suspeita e a arte do cuidado. Isso eu tenho desenvolvido cada vez mais. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Estou controlando o tempo aqui. O outro capítulo é o mais, que eu poderia dizer, delicado. Autoria, criatividade, autonomia. Porque a modernidade pôs na nossa cabeça, antes da modernidade, não, na modernidade, que criatividade é só humana. É o grande trunfo do ser humano. É a criatividade, é a autoria. Então, aqui eu discuto, junto com um autor que eu acho que tem que ser lido quando esse tema é colocado em pauta. Ele se chama Lev Manovich e ele é o grande autor do mundo digital e do mundo dataficado, porque nós estamos vivendo a segunda era da internet. O outro capítulo é sobre um tema que nos toca muito de perto, porque nós não somos apenas professores. Na pós-graduação, nós temos que ser também produtores de conhecimento. E como é que na produção do conhecimento nós vamos lidar com o ChatGPT? Vamos nos aliar a ele ou não? Vamos negar? Isso tudo está em questão. Então, o que eu apresento aqui, para chamar a atenção, é que as revistas internacionais mais importantes do mundo, inclusive eu não coloquei aqui, porque surgiu depois, as regras, regulamentação para a produção do conhecimento. E muita coisa que nós vivemos na época da Wikipédia,
não, a Wikipédia está proibida. Agora não, você cita, toma cuidado. Será que aquilo que está na Wikipédia é verdadeiro? Não é? Você vai buscar as fontes. Gente, são esses cuidados que a gente tem que ter. Bom, no outro capítulo é que eu discuto a questão da educação. Mas, para esse tema, eu tenho agora novidades que eu já vou contar para vocês. Dentro de poucas semanas, eu estou publicando um manual e um guia ético do uso do ChatGPT e da IA generativa para a formação de professores do curso superior. Estou muito orgulhosa desse trabalho, porque nenhuma universidade no Brasil se deu ainda ao trabalho de criar um guia, e o guia suportado por um manual. Então, aí, esse capítulo de dilemas e desafios, a gente aprofundou e começamos, é um número da revista inteira, com mais de 100 páginas, onde a gente desenvolve os problemas éticos que começam nos direitos humanos. Ora, a IA é alimentada, a IA, aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda, ela é alimentada por dados humanos. O humano é preconceituoso. Mesmo aqueles que escondem, existem preconceitos que são inconscientes. Esses são os mais terríveis. A gente tem que lutar, cada um de nós, na verificação se inconscientemente nós não alimentamos preconceitos de todas as espécies. Então, eu estou muito orgulhosa desse manual que a gente vai pôr a público. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre ele, não é? Olha, estamos chegando já. Eu estou disposta a responder. Nós começamos com direitos humanos, fomos para a ética. A ética não são apenas regrinhas que a gente aplica. A regrinha é uma regrinha de bom comportamento. A ética filosófica é muito mais profunda. A ética filosófica, ela está ligada aos ideais que guiam a vida humana. Então, esse manual, ele foi feito justamente para criar algumas reflexões que nos ajudem, como educadores, a alimentar os ideais que nós temos que alimentar agora, frente aos alunos que, sem dúvida nenhuma, estão usando a IA generativa. Então, a pior coisa que pode existir é a proibição. Quem já educou crianças, os filhos, sabe que a proibição é um caminho aberto para o uso oculto. Então, ele tem que estar às claras. E algumas... Eu estou assim, não é? Claro, como eu terminei, agora está sendo diagramado para ser publicado, nós trabalhamos 6 meses
foi uma disciplina que eu dei com pessoas muito inteligentes, muito engajadas. Eles são coautores. Eu supervisionei muito de perto, editei, não é? Mas é um trabalho coletivo. Eu não acredito mais em trabalho individual. Os grandes trabalhos são trabalhos que nascem de uma inteligência colaborativa, que foi o que aconteceu com esse manual. A outra novidade que eu tenho para dizer para vocês é um dos artigos que eu escrevi recentemente, acho que é o mais recente, que eu mandei para Portugal, atendendo um convite, e que ele é o meu 5º tipo de leitor. Quem conhece minha teoria, o leitor contemplativo, que é o leitor do livro, que eu espero que vocês estejam lendo, meu livrinho, na calma da leitura. Depois vem o leitor movente, que é o leitor do final do século XIX, que começou a ler imagens, que se preparou como espectador do cinema, esse leitor que aprendeu a se orientar nos grandes centros urbanos, eu chamo movente. Aí veio o imersivo, com a revolução digital. Um nome que eu dei, e um outro autor francês, sem me conhecer, e eu ainda não tinha conhecido o trabalho dele, Roger Chartier, que ele escreveu sobre a história do livro, leitor imersivo, que navega no ciberespaço. Hoje essa navegação está muito facilitada pelos aplicativos. Logo depois, com os equipamentos móveis, eu desenvolvi a ideia do leitor ubíquo. Qualquer dúvida, você vai aqui no Chrome, você quer saber quando nasceu um determinado autor? Hoje, por exemplo, eu estava fazendo a leitura de uma tese sobre música e eu precisava saber quando nasceu Beethoven, qual é a relação cronológica do Beethoven com Mozart. Isso aqui me dá a resposta em frações de segundos e me torna um leitor ubíquo. Imagine se eu tivesse que ir procurar numa enciclopédia. Agora tem a Wikipédia também, que é rápida. Então, esse é o leitor ubíquo. É um leitor de informações fugazes. Não é como o leitor do livro, porque o livro exige um outro tipo de atenção e de memória. Eu li o ubíquo, é o quarto. E agora, com o ChatGPT, está nascendo um novo tipo de leitor, que eu chamo de iterativo. Quem foi que criou a ideia do iterativo? Foi Derrida, filósofo Derrida. Voltei para a obra do Derrida. Iterativo é aquele que repete, mas não o mesmo. Ele repete o diferente. Que se a pessoa sabe usar o ChatGPT e vai conversar com ele, ela vai desenvolver esse tipo de cognição que nasce com o leitor iterativo. Bom, o último capítulo, eu gosto dele, porque naquela época que eu escrevi, ainda valia esta bobagem de achar que a IA, a inteligência artificial, é burra. Então, é uma maneira de proteger, não é, a sacralidade da inteligência humana. Há muitas formas de inteligência. É o meu novo projeto de pesquisa.
Há a inteligência das árvores, há a inteligência das plantas, o próprio mundo físico, químico, tem uma inteligência própria. Então, nós precisamos, inclusive para vencer e para alcançar algum efeito nessa crise climática que nós estamos atravessando, o antropoceno, nós precisamos descentrar o humano e aprender com as inteligências não humanas. É isso, muito obrigada. Pronto, quase 3 horas. Estou disposta a responder perguntas. Então, nesse momento, Luciana, ela vai passar para a mediação e nós vamos ver as perguntas que foram feitas. Aproveite este momento para discutir sobre as questões levantadas pela professora, sobre os spoilers que ela já nos deu também de novos projetos. Então, as perguntas elas vão ser feitas a partir do chat e vamos transmitir aqui para que Luciana ela possa conduzir. Bom, já temos disponível aí algumas questões. O professor Timbani está nos auxiliando, colocando aqui. Vamos ver, tem alguma questão ou só comentários até então? Professor? Eu vi algumas perguntas, Lu. Certo. Como não foi lançada aqui, vamos ver. Eu já vou colocar as perguntas, já vou colocar a sequência das perguntas, tá? A partir das 14h22 recebemos as perguntas, então tem que pegar pela sequência aqui, tá? Então, 14h22 eu tenho que pegar a primeira aqui, ok. Essa é a primeira. Qual é o livro que a professora Santiel se refere? Há um livro citado pela professora Santiel que não ficou claro aqui para o público. Luciana, pode fazer a leitura das perguntas para mim, por favor? Sim. A segunda. Olha, desapareceu a segunda imagem. Questão foi... Desculpa, gente, desapareceu a imagem. Eu acho que eu vou ter que entrar outra vez no StreamYard. Olha. Estamos vendo a senhora, Pro. Não. Eu sei que vocês estão me vendo, mas eu não estou. Ah, tá. Fala. Então, só liga a câmera. Senhora Lúcia, só liga a câmera. Só isso, só liga a câmera. Só. Não basta. Não, mas tudo bem. Se vocês lerem as perguntas, a gente não vai perder tempo com isso. Eu acho que eu tenho que sair e entrar outra vez. Login, pera. Não. Pronto. Então, enquanto a professora ela está entrando novamente, eu acho ela saiu, vai entrar novamente. Então, a gente está selecionando aqui as perguntas. Eu acho que o livro que foi falado aqui foi um dos que a professora escreveu anteriormente a este, ou não, posteriormente a este que ela apresenta, que eu não sei se foi sobre a inteligência humana. Seria esse a que a pessoa está perguntando? Qual é a pergunta? Voltou, a professora voltou. Eu já voltei. A primeira pergunta foi sobre qual livro que foi escrito, que a senhora se referiu. Eu anotei aqui que o posterior a esse, como deter a invasão do ChatGPT, foi Se a Inteligência Artificial é Inteligente. Que foi publicado pela Almedina. Sim. O grupo Almedina. Foi após o... Que é uma editora de Portugal que tem uma representação no Brasil. A Inteligência Artificial é Inteligente? Ele é um livro um pouco mais complexo, não é? Mais detalhado.
Agora, ele é interessante demais para a área de educação, porque eu tomo como carro-chefe da inteligência a questão da aprendizagem. Então, a diferença entre o que é uma aprendizagem de máquina e o que é aprendizagem humana. Então, tem um capítulo inteiro sobre as teorias da aprendizagem, que vocês, educadores, conhecem bem. Muito bem. A segunda questão, professora, é a seguinte. A Ana Karina Torres perguntou: há como deter a invasão do ChatGPT? Que é o título do livro, e ela quer saber se há como deter realmente essa invasão. Olha, quando eu escrevi, essa coleção, que, aliás, eu coordeno, ela se chama Interrogações. Quando eu escrevi, eu não tinha resposta. Hoje eu tenho. Não há. Não há. Tenho conversado com as pessoas, tenho conversado com professores, os alunos estão usando. Isso para não falar no mundo profissional. Está sendo utilizado. Agora estou escrevendo um livrinho com uma jornalista. Até que ponto já há algumas tarefas repetitivas do jornalista. Agora, o jornalista é muito cioso da autoria do seu texto. Então, as pessoas ciosas da autoria não vão entregar para o ChatGPT, não é simplesmente que faça um texto. É aí que entra a ética. A ética entra aí. Eu não vejo como deter. Principalmente porque está apresentando para nós chats cada vez mais sofisticados. Eu não uso. Eu não uso porque eu não uso. Porque depois de escrever 56 livros, editar 33, eu não preciso do chat. Mas isso não significa que, se eu tivesse começando minha vida de professora ou de escritora, eu não estaria vendo que proveito eu posso tirar sem que isso roube de mim aquilo que eu posso dar. Eu acho que isso é um uso estratégico, porque o que o ChatGPT não pode fazer é tirar de nós a chance do crescimento pessoal e intelectual. Se ele tirar de nós isto, de fato, a pessoa está se tornando inócua. Ela não está investindo em si mesma. Agora, assim como a gente aprendeu a tirar um proveito positivo e excluir os efeitos negativos do Google, nós temos que aprender a usar também o ChatGPT. Eu não consigo trabalhar sem o Google. Não consigo. Agora, que uso eu faço do Google? Inclusive, a inteligência artificial, ela aprende com a gente. Ela aprende. Então, eu falo que cada um tem o Facebook, o Instagram e o Google, que merece. É verdade. Se você só procura bobagem, você só vai receber bobagem. Agora, cada um tem que buscar a fórmula mágica do seu próprio crescimento. Isso dá trabalho. Nenhum ChatGPT vai fazer isso para você. Não há como deter.
O que nós precisamos fazer é educar eticamente, desde a mais tenra idade, educar os desenvolvedores. Eles têm, inclusive, aquilo que se chama ética by design. Todas as etapas do desenvolvimento de uma inteligência artificial têm que ser, primeiro, multidisciplinar e, segundo, alimentada por ética. Ou é aquilo, ou aquilo entra a serviço do bem coletivo, ou tem que ser jogado no lixo. Inclusive na educação. Importantíssima a fase final, que é de curadoria. Isso aqui está ferindo direitos humanos? Isso aqui está ferindo a proteção de dados? Isso aqui está ferindo a pessoalidade de um aluno ou de um grupo? Isso tem que ser medido, isso tem que ser avaliado. Inclusive, deveria ser uma nova profissão. A profissão do curador de IA. Nas análises como estratégia de agilidade. Uhum. A próxima questão, Pro, até uma ela pergunta, professora, como você vê o uso dessa IA nas análises das pesquisas como uma estratégia de agilidade na produção? O Google já faz isso para nós. Agilizou ou não? Claro que sim. Eu contei para vocês, eu tenho uma prateleira desse tamanho, só de Jacques Derrida. Uma parte eu li, a outra parte está lá esperando. Que é a parte mais do Jacques Derrida, na fase madura, no fim da vida. Alguns eu li, outros não. E alguns também estão em inglês e repetem algumas coisas que eu já tinha lido. Os pós-estruturalistas eu li nos anos 70. Bom, eu tenho uma estante assim. Se eu não tivesse o Google, o que teria acontecido? Eu queria saber, veja bem, Thelma, eu queria saber a primeira vez, o primeiro texto em que Derrida desenvolveu a ideia da iteração, a iteratividade, que não é interatividade. Você repete de maneira diferente cada vez que repete. Claro, nunca existe uma repetição que seja idêntica. Eu posso repetir a mesma frase. A segunda vez que eu repeti, a condição mudou. Quem me ouve mudou. Bom, enfim. Eu teria ficado, Thelma, no mínimo uma semana, folheando toda essa bibliografia até eu descobrir aonde foi que ele usou pela primeira vez. Eu queria pegar o primeiro texto. Eu consegui a informação em 3 horas no Google. Fui procurar os especialistas em Derrida, os textos que eles escreveram. Não eram todos que me davam a informação, mas, plim, eu cheguei à informação. Então, o ChatGPT pode fazer algo similar. Só que o ChatGPT, ele trabalha com uma informação num platô. Como ele trabalha com estatística de probabilidade, aquele texto que ele te apresenta, ele é o mais provável para um público médio. Ele não vai te apresentar um texto que vai satisfazer um especialista. Mas se você for uma especialista,
você vai exigindo dele cada vez mais. Até, e se ele não... Ele chega num ponto que ele não atende a sua exigência, ele pede desculpa. Desculpe, está além de mim. Ele é educado. Ele é educado. Engana, hein? Não deixe se enganar. Mas ele é capaz, ele mesmo, de ver seu limite. E, é claro, o limite aparece quando você se torna um leitor muito exigente. Agora vem uma pergunta que complementa. Não é um aprimoramento do Google, não. É diferente. Porque no Google, você vai direto às fontes. E é justamente aquilo que o chat não tem. Ele erra as fontes. Outro dia, um orientando meu pôs lá: quais são as obras de Lúcia Santaella? Ele enumerou, sei lá, meia dúzia, 7, 8. Nenhuma era correta. Misturou tudo. Mas não era inteiramente errado. Mas nenhuma era dos meus livros que estão aqui. É engraçado. Percebe quando eu digo, não é um aprimoramento do Google. No Google, você vai às fontes. Ele te dá fontes, que é diferente do chat que te dá textos prontos. A gente precisa aprender a ver o que serve, o que não serve, mas isso se a gente tiver cabeça. Se você vai para o chat GPT, para o chat, na ignorância, você vai se satisfazer com pouco. Então, eu e um colega, o Darlean, escrevemos um artigo sobre os dilemas e os desafios também em cima do uso do ChatGPT na produção textual dos alunos, especialmente na escola, na educação básica, né? E uma das perguntas que a gente colocou lá no chat, no GPT, foi como o ChatGPT pode ajudar os professores. E aí ele deu uma lista e depois falou que não é para abrir mão da expertise dos professores. Eles direcionou para isso. Ele mesmo. Ele mesmo sabe. Em outro artigo falando da própria ética, ele falando de ética no chat também. Uma revista da Super Interessante, saiu um artigo de capa sobre o uso do ChatGPT no ano passado. E o que eu também tenho curiosidade para a senhora colaborar com essa discussão ainda mais, na página 110, aqui, a senhora tem falado ao longo da palestra, né, da questão da ética, que isso ficou muito evidente para nós aqui. Sem ética, a inteligência degenera. Isso. Exatamente essa questão que foi muito bem apresentada aqui ao longo da fala da senhora, né? Então, é o que nós mais nos apegamos, né? Então, quando eu falo que sem ética a inteligência degenera, não é só a inteligência artificial. Sem ética, a inteligência humana também degenera. E a gente tem milhares de exemplos por aí, onde a maldade humana anda solta. Então, a maldade e o emprego da maldade, a ação maldosa, ela é o avesso da ética. Porque o que a ética busca é o bem comum. A ética não é egoísta, é o avesso do egoísmo. Essa é a verdadeira ética. Não é a ética para o meu proveito. Isso não é ética. Isso é egoísmo. Isso é autocentramento. Agora, é preciso ficar claro. A gente não pode pôr toda a culpa na inteligência artificial como se ela tivesse
uma autonomia independente do humano, não alimentada por dados humanos. O algoritmo, os dados são selecionados por humanos. Se esses dados não são selecionados, vai chegar um resultado cheio de vieses. Eles são selecionados por humanos. Aí, os algoritmos são treinados por humanos. E o resultado, e é isso que eu defendo, tem que passar por curadorias. Porque é a curadoria final que vai dar o último filtro. Então, gente, é inseparável do humano. Nós não podemos ver a inteligência artificial como uma inteligência que existe lá, separada de nós, e ela está sendo usada para questões. A professora caiu o sinal aí, deixa ela voltar. Sim, vamos aguardar um pouquinho para que ela retorne à sala. Deve ter havido algum problema, talvez de energia, coisa do tipo, né? Então vamos aguardar um pouquinho. Professora Úrsula, por favor, entre na sala. Olá, pois não. Pronto, vou entrar aqui em contato com a professora Lúcia para ver o que aconteceu, mas as perguntas estão aí sendo feitas, as reflexões muito importantes para este momento. Este livro, ele está sendo estudado pelo GEPLET justamente porque a gente tem, eu acho que está um eco, não sei se está um eco, porque nós temos pensado como é importante isso que a professora Lúcia Santaella acabou de dizer, não a proibição, né, de certas interfaces que fazem parte do nosso espírito do tempo, e por isso os alunos estão utilizando, os professores estão utilizando. Mas como a partir dessas interfaces é possível que a gente tenha aprendizagens significativas, né? E algo muito importante que a professora Lúcia ela destaca é a questão da curadoria, né? Que é sempre muito importante, como o professor ele pode atuar também como curador das informações, o que não é fácil, né? O que não é fácil fazer essa curadoria, principalmente nessa época de tantas formas que temos, somos bombardeados por tantas informações, desinformações, a indústria da fake news e por aí vai. Mas a inteligência artificial ela pode também colaborar para essa construção de aprendizagem. Então, é muito importante quando a professora destaca isso. Eu vou pedir aqui só um minuto para vocês, que eu vou entrar aqui em contato com a professora para ver o que aconteceu e sobre o retorno dela, tá certo? Luciana, enquanto isso, seria interessante ouvirmos os seus comentários. Sim. Os seus comentários sobre aquele comentário que você fez há pouco tempo aqui. Fez a pergunta sobre uma pesquisa que vocês desenvolveram. Sim, nós escrevemos um artigo, escrevi junto com o colega que inclusive está nos assistindo no momento, o professor Darlean Ramos. E enquanto professores de língua portuguesa e pesquisadores, ele é do PPGE e eu sou do PPGEL, nós escrevemos também curiosos acerca desse movimento efervescente, né, de como os professores podem utilizar o ChatGPT ou não em suas aulas de língua portuguesa. A professora Úrsula, a senhora quer falar? Fique à vontade.
Pronto, enviei aqui um e-mail para a professora, vamos ver se ela consegue responder, mas se não conseguir retornar, são as coisas que acontecem no mundo virtual, e eu tenho certeza que até o momento nós já fomos bem agraciados, né, com o que já foi discutido neste momento. Lu, não te interrompendo, você pode continuar, senão a gente pode ver das perguntas que foram feitas, ver também o que a gente pode contribuir com essas questões que estão sendo debatidas, não só pelo grupo de estudos e pesquisas em multiletramentos, educação e tecnologias, mas acaba sendo discussões, né, que fazem parte também do ciclo onde estão os professores, né, porque isso muitas vezes são questões que são levadas que movimentam a escola, né? São questões que movimentam a escola. Lu, pode terminar o que você estava falando, depois a gente retorna aqui. Pronto. Exatamente, Úrsula, que nós levamos esse debate para o nosso artigo por conta dessas inquietações que nós temos enquanto professores de língua portuguesa, especialmente na questão da produção textual. E o debate que nós colocamos ali, trazendo os desafios da contemporaneidade no uso das tecnologias digitais de modo geral, a ponto de escolas proibirem o uso de celulares nas suas salas de aula, né? Isso nós acabamos de ouvir da professora que o proibir não é a solução, não é o caminho ideal, mas sim trazer as coisas às claras e discutir na sala de aula. Então, o que nós apontamos no nosso artigo é exatamente esse uso ético, que muito dependerá dos usos guiados ou não pela ética que os humanos empreenderão com os sistemas artificiais. Riscos para esse uso não faltam e eles são variados. Vejamos alguns sinais de alerta, bandeiras vermelhas dos perigos existentes e já pressentidos. Então, exatamente essa colocação aqui no livro da professora Lúcia Santaella, na página 110, e a nossa discussão foi exatamente essa, o uso ético e sem abrir mão, como também já foi respondido por ela, que não há como deter a invasão do chat, assim como nós já discutimos há muito tempo, há mais de 20 anos, professores, pesquisadores das tecnologias digitais já trazem esse debate, como, por exemplo, o professor Nelson Preto, professora Úrsula, professora Obdália Ferraz, pesquisadores que já falam do uso das tecnologias, não é de hoje, muito antes da pandemia, inclusive, né? Claro, obviamente. Todos os demais pesquisadores que nós lemos, que nós estudamos, e as nossas próprias práticas em sala de aula, porque nós somos professores que atuam em diversas áreas, eu sou de língua portuguesa e outros colegas aqui são de outras áreas, né, de ensino, e nós já sabemos dessas dificuldades que nós enfrentamos e temos que lidar com esses embates diariamente. Então, o artigo está disponível em um e-book, quem quiser ter acesso, nós podemos compartilhar. E que bom que a professora Lúcia já retornou, para a palavra estar com a senhora novamente, que bom. Caiu, eu voltei e fiquei aqui esperando no estúdio. Que bom que voltou para que eu possa, não é, terminar esse encontro. Tem mais alguma pergunta? Porque acho que a gente ainda tem uns minutos. Tinha uma pergunta na tela, eu vou pedir ao professor Timbani que coloque novamente. Enquanto essa pergunta sobe para a nossa visualização, eu também continuo na página 110 e pergunto para que a senhora comente um pouco mais sobre a questão, quando a senhora abre aspas e diz que os dados que estão na raiz de todas as promessas anunciadas pela IA constituem-se mercadoria quente do capitalismo cibernético, chave para a lucratividade, não apenas do setor da tecnologia, mas também de indústrias como saúde, farmacêutica e biotecnologia, que é uma citação do Conslozi, 2003, né? Um nome. Então, assim sendo, as empresas por trás desses aplicativos estão
preparadas para ganhar um controle cada vez maior sobre nossas mentes, corpos e experiências. Então, o que eu trago é essas experiências na educação, no ensino. A senhora poderia discutir um pouco mais conosco sobre isso, que é o que nos inquieta, a questão, a lucratividade nos setores citados e na educação. Como é que a gente trabalha principalmente no ensino, quando o aluno é o que mais dá agonia nos professores, né? Os meninos agora vão trazer os textos prontos para a gente. Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Então, Luciana, você tocou num ponto importantíssimo que eu não desenvolvi. Porque se eu desenvolvesse... Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Se eu desenvolvesse, a minha fala inteirinha seria sobre isso. Os dados, nós vivemos uma era da dataficação. Embora as redes sociais continuem produzindo muito frisson, porque a gente acha, eu tenho meu endereço no Instagram, então lá eu estou na minha pessoalidade. Ora, tudo isso está sendo manipulado. Todos os nossos dados são manipulados por inteligência artificial, e eles são manipulados em função do quê? Do lucro. Então, esses dados são de propriedade, e o ChatGPT é de propriedade de uma Big Tech. Essas Big Techs é que estão comandando as novas formas de capitalismo. Eu falei que a gente não teria saído daí, porque é uma questão tão complexa, tão absolutamente perturbadora, que a gente desenvolver, nós encontraríamos uma dificuldade enorme para saber qual é o nosso lugar no mundo. Então, eu tentei pôr ênfase no outro lado, o que, apesar desse capitalismo digital, apesar desse capitalismo de plataforma, de vigilância, capitalismo de dados, neocolonialismo de dados, eu trabalho isso nesse meu livro, tem um capítulo inteiro, Humanos Hiperíbridos, sobre novas acrobacias do capitalismo. Então, eu quero pôr, sabe, um pouco de destaque, porque que armas nós temos, a não ser a gente levantar a importância da regulamentação. Hoje se fala, inclusive, na necessidade de uma regulamentação corporativa, regulamentar as Big Techs. Só que essas Big Techs ou estão na China ou estão nos Estados Unidos. E a gente sabe como funciona o sistema liberal nos Estados Unidos. Quem é que eu daqui, você, ou o governo brasileiro, não é? Porque nós estamos... Neocolonialismo de dados é que nem o que está entrando lá nas Big Techs, a maior parte das vezes são dados do mundo do hemisfério norte, do norte global. Tanto é que, se você faz alguma experiência com IA generativa de imagem, o que vem são padrões de imagem do norte global e não do sul global. Conclusão. O que eu tento pôr ênfase é naquilo que eu, você, cada um de nós pode fazer. E o que nós podemos fazer é dar, porque está aí. O mundo digital entrou, explodiu, e nós entramos nele. Então,
eu penso assim, o que nós podemos fazer, porque a crítica pela crítica não leva a muita coisa. É um discurso que, no fundo, é autoprazeroso. Sabe, você ficar criticando o capitalismo de dados, o capitalismo, os monopólios, a propriedade dos dados. Eu acredito mais que, embora seja um trabalho modesto, naquele âmbito em que cada um de nós atua, nós temos que atuar de maneira que leve a um uso que faça o bem. Não é? Ou seja, somos educadores, o ChatGPT está aí, como o Instagram esteve aí, como, não é, qualquer uma das redes, o TikTok está aí, o sufoco das mães para proibir o uso. Mas as crianças, a mãe virou o olho, a criança está indo para o TikTok. Então, o que a gente pode fazer? É educar. Educar para o uso. E que a gente tire estrategicamente deste uso alguma coisa que educativamente faça sentido. Porque arrombar a Microsoft, eu não posso. O que eu posso fazer? É alimentar, mesmo que seja modesto o meu trabalho, alimentar o uso educativo. Inclusive, defender que a educação hoje, midiática, ela tem que revolucionar nossa ideia de educação. Ela tem que começar na tenra idade. Crianças de 2 anos já estão aqui. Proibir não adianta, porque você vai tirar esta criança do meio social em que ela está. Então, inclusive, tem o problema da exclusão. Tem o problema da exclusão, que nós sentimos muito bem durante a pandemia. Durante a pandemia, só as classes mais abastadas não perderam dias de aula. Por quê? Problema da exclusão. Percebe como tem muita contradição nesse pedaço? Mas são muitas. Eu gostei da pergunta, porque a gente tem que se posicionar diante disso. Minha posição é essa. Obrigada. A próxima questão é da Daniela Costa. Dani, querida. Ela fala: professora, no seu entendimento, como a inteligência artificial tem impactado o processo criativo dos sujeitos? E qual o papel dos humanos nesse novo cenário? Então, Daniela, a IA generativa não veio do vácuo. Quando você pensa no trabalho criativo, a gente tem que começar a pensar a partir da fotografia. Na época da fotografia, teve a mesma discussão, as mesmas discussões. A fotografia é arte, mas, afinal, só está apertando um botão. E a fotografia se provou arte. Depois, o mesmo problema apareceu com o vídeo. Ai, o vídeo é arte. Aí se desenvolveu a videoarte. Hoje tem trabalhos do Bill Viola vendidos por $2 milhões. E é videoarte. Então, o artista, aliás, eu tenho um orientando maravilhoso, que ele falou:
eu pergunto para ele, né, porque ele é artista, e tenho seguido, antes da IA generativa, a maneira como... E tem livros publicados sobre isso. Os artistas já estavam usando a inteligência artificial, como os artistas usaram o computador, continuam usando, como uma mediação para a criação. O que não significa... A câmera fotográfica não faz arte sozinha. O computador não faz arte sozinho. Eu tenho computador, mas eu não sou capaz de criar arte computacional. Então, é preciso, é uma aliança, são novas alianças. Aí eu perguntei para o meu orientando, e o que você acha? Ele falou, Lúcia, a maior parte das pessoas tem medo. E o medo é bom. Porque você não pode cair, não é? Mergulhar até se afogar. Ele disse, mas alguns não têm medo. Esses são os artistas. É isso, Daniela. Voz. Se ela vai se especializar por área de conhecimento, ela já está especializada por área de conhecimento. Eu tenho outro orientando que trabalha com programação. E já há alguns meses ele disse para mim, porque o ChatGPT é ótimo para programar. Claro, ele faz uma programação encomendada pela empresa na qual ele trabalha. Ele falou, Lúcia, o que eu levava uma semana, eu faço agora numa tarde. Então, será que a gente vai chegar naquele ponto que Aristóteles já sonhava, e também o Oswald de Andrade, no Manifesto Antropófago? Quando os fusos trabalharem sozinhos, será que nós vamos ter mais tempo para sermos criativos e fazermos aquilo que vale a pena? É isso. Bom, gente, acho que chegamos lá. Sim. Pois bem, professora, nós ficamos felizes e agradecidos pela sua brilhante, né, digamos assim, como sempre, contribuições maravilhosas, e sua presença aqui trouxe-nos bastante luz sobre os nossos dilemas, né? Passo para a professora Úrsula, desde já agradeço muito e externo mais uma vez a minha alegria e satisfação de estar aqui. E, Úrsula, assim que sair a revista, eu mando o link para você. Pronto, já mandei para o Orientando no WhatsApp. Olha, tem um artigo saindo fresquinho que vai ampliar mais ainda a discussão que você está fazendo a partir da professora Lúcia Santaella. Então, ele já está na expectativa. Professora, que tarde maravilhosa. Muito obrigada por nos provocar a discutir algo tão importante, que pode até, quando o livro foi escrito, ter sido datado, mas que sempre estará, né, nos provocando, porque eu tenho escutado muito nas formações de professores que fazemos, né, sobre, e agora? Como fica a criatividade do estudante? E o estudante, como é que ele vai ser autor? Né? Então, essa concepção de autoria, eu acho que é algo que a gente precisa rediscutir muito mesmo, para que a gente possa perceber como a criatividade necessariamente não é sempre criar o novo, né? Mas a criatividade é você poder oportunizar, a partir do que existe, novas formas de olhar os objetos, né? Então, é muito importante essas discussões. Temos muitos comentários aqui, muitos agradecimentos, muitas palmas, coraçõezinhos para a senhora,
né? Mas sabemos que o tempo, ele é líquido, né? Ele é fluido, e infelizmente nem sempre dá para a gente ficar mais tempo do que desejamos. Mas nossa gratidão. Em breve o programa irá enviar uma declaração de participação com os agradecimentos, e deixarei aqui mais uns minutinhos para a senhora poder fazer as suas considerações finais, saudações finais, antes de a gente encerrarmos esse momento que foi extremamente rico, tá? E vou mandar um e-mail cobrando essas novas publicações. Então, eu só tenho a agradecer, é uma escolha da minha vida, inclusive já fui chamada, governo, para eu optar para isso, para aquilo, e recusei. O meu mundo é este. Meu mundo é acadêmico, é nele que eu atuo, quero atuar, e por isso eu respondo imediatamente, de maneira positiva. Você pode comprovar isso, você me chamou, e eu falei, estarei à disposição. Então, é um imenso prazer, é a missão que eu escolhi para a minha vida. Eu amo estudar e escrevo para que aquilo que eu tenho um esforço para compreender, eu posso passar para o outro. Essa é a vocação de vida. Verdade. A professora Lúcia já é a segunda vez que o PPGEL a convida, e ela prontamente diz sim, inclusive na data que a gente sugere. Então, veja que coração maravilhoso e que vontade de socializar o conhecimento, né? Então, gente, foi muito bom. Agradecemos mais uma vez a professora Lúcia Santaella. Eu costumo dizer, professora, nas minhas aulas, que a senhora é uma diva. E eu só a chamo de diva, né? Então, quem é meu estudante, quem já passou por mim, meus orientandos, quando eu falo de Lúcia Santaella, eles falam, a diva! É isso mesmo. Porque, para mim, a senhora é uma diva lindíssima, serena, e com um estudo e um capital cultural assim, extremamente relevante. Obrigada, Úrsula. Um prazer ter estado com vocês. Muito obrigada. Pode me chamar quando quiser. Chamaremos. Quem sabe até para a banca do Orientando, que está utilizando tanto claro. a senhora, ia ser uma alegria. E as coisas facilitaram muito depois da pandemia. A gente aprendeu a usar esse meio. Então, não precisa viajar, não precisa gastar tanto. É verdade. Tanta energia, não é tanto física quanto do avião. Isso é verdade. Isso é uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia. Mas quando quiser vir comer um bom acarajé, pode vir também com presencialidade. A Bahia convida, né? A Bahia convida. Então tchau. A gente agradece a professora, agradecemos também a Luciana pela linda e brilhante mediação, agradecemos também as nossas queridas intérpretes que estavam aqui. Queremos dizer que tivemos pessoas surdas assistindo, vocês fizeram a diferença e promoveram esse momento de interação para que elas também dialogassem com a professora Lúcia. Agradecemos o nosso anfitrião, o professor Alexandre Tiboni, que também teve esse tempo de disponibilidade de estar conosco, a coordenação do PPGEL, né, o professor Patrício Barreiros, que também está na articulação desse movimento, a minha querida colega e parceira, líder do GEPLET, Fabíola Vilas Boas, que tanto tem nos instigado também a essas discussões, a todos os que estão presentes aqui, gepletianos, estudantes de outras instituições, professores da educação básica, estudantes do curso de Educação na Cultura Digital, que também têm discutido essas questões, aos PPGetianos que aqui estão, aos gepletianos da UNEB, que é uma alegria recebê-los aqui. Gente, a nossa tarde só pode dizer o que botaram aqui, maravilhosa, sensacional. Agradecer também aos gepletianos da UFES, a todos que puderam estar presentes neste momento.
Espero que depois vocês possam revisitar esta live, porque com certeza outras aprendizagens teremos. Tá bom? Muito obrigada, boa tarde para todos vocês e sigamos discutindo sobre as questões das culturas digitais que são tão emergentes e necessárias para a nossa formação e a formação dos nossos estudantes. Muito obrigada.